Tem muita gente comprando carro híbrido, achando que vai economizar uma fortuna e descobrindo depois que a realidade é bem diferente. Então, hoje vamos falar a verdade que ninguém tem coragem de dizer. Carro híbrido é enganação ou não? Muita calma nessa hora, antes de me cancelar e deixar de ver esse vídeo. Deixa eu te explicar melhor o que eu tô querendo dizer com isso. O problema não é o carro híbrido, gente. O problema é que as montadoras não deixam muito claro quais são os tipos de híbrido e como eles funcionam de verdade. Ó, existem vários tipos de híbrido no mercado hoje e muitos consumidores nem sabem o qual estão comprando. E é aí que começa a frustração, pois comprou e não era o que você esperava. Ó, hoje você vai entender de forma simples, definitiva, quais são os tipos de carros híbridos vendidos no Brasil e alguns que ainda não tem previsão de chegada ou que existe lá no final. Vou falar de modelos que só tem lá fora e nós não temos aqui. E qual deles realmente vale a pena para o seu bolso. Afinal de contas, esse é um canal que te ajuda a comprar carro com razão, sem nenhuma emoção, que a emoção te leva para um buraco. Você já sabe disso, não é? E para você que não é inscrito, gente, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho e não esqueça que se você gostar do conteúdo, dá uma hypada aí para ajudar outras pessoas e o canal, é claro. Ó, muita gente acha que todo híbrido é igual. Mas, na verdade, não é. Hoje existem 4 tecnologias principais aí no mercado. Híbrido leve, o MHEV. Híbrido pleno, o HEV. Híbrido plug-in, PHEV. E os chamados ultra híbridos, com a sigla REEV. Também esses daí são conhecidos como os elétricos com extensor de autonomia. Ó, fica tranquilo, tá? Que entender essa diferença pode evitar que você compre aí um carro achando que vai economizar combustível e descobrindo depois que não era bem assim. Mas para começar, ó, vamos começar pelo sistema mais simples, o basicão, a entrada, o chamado híbrido leve, também conhecido como essas siglas é importante. Anota, pega o caderninho, porque a hora que você for lá na concessionária de algum modelo que você goste, você vai fazer essas perguntas e pá, o vendedor fala assim, caramba, o cara fez o dever de casa, né? Então, híbrido leve, MHEV. Esse é o sistema do mais básico de todos. O carro continua sendo movido pelo motor a combustão. É um pequeno motor elétrico apenas que ajuda em arrancadas e retomadas. Ele não anda sozinho no modo elétrico. Na prática, funciona como um alternador inteligente que pode variar aí de 12 a 48 volts e que dá uma forcinha para o motor. Esse motorzinho que é junto, é o alternador e motor, ele é uma peça só, ele vai ajudar o motor, então, a, enfim, fazer o seu trajeto ali nas horas necessárias. O motor combustão não para de funcionar nunca, 100% do tempo. A vantagem é um consumo pouquinho melhor e um sistema bem simples, com manutenção muito parecidas com o de um carro a combustão normal, sabe? A desvantagem é que a economia é pequena, limitada. O impacto ambiental, quase nenhum, muito pequenininho. É o tipo de híbrido aí barato. Tá aparecendo em muitos carros de entrada como um apelo de venda, em alguns até intermediários. Híbrido para quem está no nível basicão do jogo. Você está começando, nível fácil, é esse que você vai, então. Não é? Exemplos desses carros, quem são? Ó, presta atenção, você tem que olhar que são as versões híbridas.
Pulse, versão híbrida. Fastback, versão híbrida. 2008, 208, Kia Stonic, Tigo 5X Pro, o Arriso 6 Pro, versão híbrida, Tigo 7 Pro, Kia Sportage. Existem versões desses híbridos leves que mudam a nomenclatura, mas é a mesma coisa no fim do dia, tá? Usando aí o mesmo motor, no caso aqui, 48 volts. Não, essas aqui eu vou falar agora também, mesma coisa. Só mudaram o nome, mas eles continuam tendo o mesmo sistema. Um motorzinho alternador que ajuda ali no embalo. Quem são eles? Audi A4, Audi A5, Q5, Q8, Mercedes C-Class, a CLA 200, GLA 200, GLC, BMW Série 3, X3, X5, Volvo XC40, carroceria B5, XC60 B5, enfim, todos híbridos leves que não andam sozinho no modo elétrico. O motor a gasolina funciona 100% do tempo. Início do jogo. Tá? Eu não vou falar nem bem nem mal, vocês decidem aí em cima das informações que eu passei. Mas agora, bora lá então pro híbrido pleno, o HEV. E aqui a coisa já começa a mudar de cenário e o jogo fica mais sério, você já está no nível avançado. O carro ele já passa a andar somente no modo elétrico por curtas distâncias, tá? Principalmente no urbano, show de bola, modo elétrico vai quase o tempo todo. Algumas montadoras, a exemplo, Omoda, sou proprietário de um Omoda, 90 km por hora, pezinho relado, modo elétrico na estrada. Muito legal, já cheguei a fazer 92, mas o normal, até 90, pé relado, modo elétrico, tá? Mas aonde é o legal desses carros HEV? É no anda ali da cidade, sabe aquele anda para? É que nesse momento ele brilha para valer, gente, aí o negócio muda. O sistema recarrega a bateria sozinho, tanto com frenagem quanto com o próprio motor a combustão. Então quando você desacelera, você tira o pé do acelerador, ele regenera. Quando você freia, regenera. Muitas vezes você vai estar a 110 km por hora e o motor pode estar ali, não está acoplado às rodas. Ele tem uma transmissão que acopla normalmente e aí então ele pode estar só gerando energia para a bateria. E quando precisa de carga, aí entram os dois juntos. Tá? É outra história o jogo. Você não precisa ligar nas tomadas, nem nada disso. Ele é auto-recarregável. É por isso que esses tipos de híbrido, hoje, né, é conhecido pela confiabilidade. Vantagens são economia real na cidade. O meu carro está fazendo estrada cidade. Eu andei bastante estrada esses dias aí. 19.9. 19.9. Tá? Chega a fazer 1.300 km com tanque de combustível, no caso do Omoda. Não verifiquei todos os outros, mas o nível de economia é muito maior. Tá? Tudo isso aí é automático e é completamente independente, essa recarga, é tudo computadorizado, você não precisa fazer absolutamente nada. Só escolher se você quer que regenera mais, menos, modo econômico, modo esporte, enfim, você vai escolher dependendo por cada veículo. Outra coisa, você não precisa ficar naquela dependência de plug-in, né? Você precisa de algum lugar para carregar. As desvantagens, o valor do carro é um pouco maior, que é um carro, né, do que um carro comum. A autonomia no elétrico, ela é mais curta, mas esse não é a ideia principal, andar no elétrico, é ter essa conjunção entre ambos e, enfim, então isso faz uma grande diferença. Hoje esse tipo de híbrido, gente, é mais consolidado em todo mundo, se mostrando eficiente, confiável. O primeiro híbrido HEV foi o Toyota Prius em 1997 e ainda tem Toyota Prius rodando. Na minha opinião, hoje,
dos híbridos, excelente opção. Exemplos: Toyota Corolla Cross híbrido, Corolla Sedan, Yaris Cross, RAV4 ou RAV4, Civic e HEV, CRV, alguns modelos ainda não vieram para o Brasil, estão prometidos vir, tá? Accord, HEV, GWM, o Raval H6, também tem o Kia Niro, o Moda 5, Jayco 5, linha Lexus, o X250, ES300, NX350, RX500, o Ford Maverick, aquela picapinha bacana, híbrida também, Chery Tiggo 5X HEV, tá? A linha Chery, muito atento, porque tem uma variação enorme. Então se informa direitinho se ele é um híbrido pleno ou se ele é um híbrido leve, para não comprar o gato pela lebre, entendeu? Muito cuidado nesta hora. Tiggo 7 Pro híbrido, a Rizzo 6 Pro, o GAC GS4 HEV também se mostrou, baita de uma economia bacana, tá? Então, essas são as versões HEV. É híbrido pleno. É ele por ele, não depende de nada. Fechou? Agora vamos lá. Híbridos, o próximo da lista, quem que é? São os híbridos plug-in. Plug-in de plugar, colocar dentro, carregar com o carregador, entendeu? Lá é o seguinte, é o chamado PHEV. Esse já permite rodar dezenas de quilômetros só no modo elétrico. Se você ainda puder, tá, na sua casa tirar umas placas solar, tá, eu conseguir recarregar em casa, aí você pode usar o carro no dia a dia, praticamente sem gastar combustível nenhum. E sim, ele também recarga parcialmente. Veja, você tem um motor a combustão, você tem ali um motor elétrico. Esse motor a combustão, ele ajuda a regenerar, a carregar um pouco da carga, o sistema de freio regenera a bateria. Mas ele não consegue carregar tudo, porque a bateria é muito grande. Então você precisa, para ele realmente ser vantajoso, tá fazendo colocar ali quando você põe na tomada e recarrega, tá bom? As vantagens são economia extrema no uso urbano, desempenho elevado e possibilidade de rodar com o modo elétrico, bastantão, como diria. Desvantagens: o preço mais alto do veículo, maior complexidade do sistema e custo potencialmente maior de manutenção a longo prazo. Esse tipo de híbrido, gente, tá crescendo muito no Brasil, principalmente com a chegada das marcas chinesas. E olha, marcas chinesas, fiquem tranquilos que eu vou ter uma série de vídeos para a gente começar a entender um pouquinho melhor sobre marcas chinesas. Será que é ruim mesmo? Será que realmente tá para ir para prejudicar o mercado? Fiquem sossegados que vai ter conteúdo quero falar de polêmica com vocês. Exemplos desses carros. Bom, vamos começar pelo BYD. King, Song Pro, Song Plus, Shark, Caoa, Chery Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, o Jayco 7, GWMH, o Raval H6, que aí vem PHEV19, vai mudar o tamanho de bateria, vem o PHEV34, tem o Raval H6 GT, GWM Tank 300, muita gente falando bem desse carro, hein? Volvo XC60, tá? A versão Recharge, Jeep Compass HXZ, tem Volvo também das versões, presta atenção na Volvo. A Volvo tem versão lá daquelas de 48 volts, que não é um híbrido de verdade, é um meia boca híbrido, entendeu? Então presta atenção, é a XC60 híbrida. Presta atenção com a tecnologia, pra você não levar o gato por lebre para casa, hein? Jeep Compass 4XZ, BMW 330e. Bom, para finalizar esta maratona, vamos falar agora da tecnologia que pouca gente conhece, mas que, na minha opinião, humilde de mecânico, tá? Vai ser o futuro, tá? Vai ser o futuro e são os chamados híbridos, ultra híbridos, super híbridos, o REEV,
ou elétrico com extensor de autonomia. E aqui, ó, gente, o carro é movido por um motor elétrico 100% do tempo. O motor a combustão não traciona roda nenhuma. Ele é apenas um gerador de energia para carregar as baterias. Pô, Alex, mas nós estamos falando de melhorar o planeta. Olha, gente, é uma excelente opção. É uma excelente opção. Tá? Infelizmente, ainda as baterias não têm aquela durabilidade enorme, aquela quilometragem, sabe, fantástica. Nosso país não tem a infraestrutura para qualquer lugar que você vai ter um lugar para você carregar, entendeu? É um carregador para dividir por 300 pessoas, para aquela fila. Aí você chega no lugar esperado, o carregador ainda está quebrado, enfim. Então, esses heavies, na prática, você dirige um carro elétrico, mas sem aquele medo de ficar sem carga. Vantagens são a experiência de um elétrico puro, alta eficiência na cidade, fim da ansiedade de que será que vou chegar? Vai chegar com esse carro. Desvantagens, tudo tem pró e contra, né? O custo do veículo, gente, é elevado. A tecnologia ainda é rara aqui no Brasil e ainda mais tem a necessidade de uma mão de obra muito especializada que, infelizmente, aqui no país do Cabral não tem. Bom, hoje ainda não temos vendas oficiais em larga escala aqui no Brasil, mas a tecnologia vai crescer muito nos próximos anos, pode ter certeza. Existem aí muitos investimentos em relação a isso. Tá? Renault, inclusive, fazendo boas parcerias aí com usinas de álcool, tá? Tem umas coisas bem legais acontecendo nos bastidores. Exemplos desses carros, e carros talvez que vocês nunca nem ouviram o nome, mas fiz questão de fazer a pesquisa do mundo afora do que tem. Li Auto L6, Li Auto L7, Li Auto L8 e o L9. Aito é uma marca, Aito M5, M7, M9. A Leap Motor C10 ele já está aqui no Brasil, está em venda. Também tem o C11 e o C16. Tem também o Deepal S07, L07 e o G318. A Mazda mudou o nome um pouquinho ali e tal, mas é uma tecnologia que aí se encaixa nessas versões. Mazda MX-30 REV, o Mazda EZ6, esse é heavy mesmo. Voya Free, também é outro modelo. Ram 1500, que é a Run Charge, também tem essas versões. Scout Terra, Scout Traveler, Avatar, na verdade AVTR 11 e o AVTR 12. Ficou bonito o Avatar, né? BMW i3 Rex. Essa BMW, inclusive, ela não fabrica mais. Aqui no Brasil nós temos algumas, eu tenho até um cliente que tem, ó, elogios. E o Chevrolet Volt. Mas agora vem a pergunta mais importante. Qual híbrido vale mais a pena? Bom, se você quer economia sem complicação, o híbrido pleno HEV, tá, é a escolha mais segura hoje em dia. Sim, você não precisa se preocupar com nada, ele recarrega sozinho, entendeu? É o mais prático de todos, é o que está mais tempo no mercado, desde 97 com os Prius. Então, é uma excelente opção. Agora, se você pode recarregar em casa e tá com o bolso mais recheado, enfim, ó, a outra opção, então, é o plug-in, tá? É boa opção também, não é ruim. Se você não faz grandes trajetos, roda muito cidade, vai, entendeu, para lugares próximos, 100 km para ir, 100 para voltar, 200, entendeu, e 50, 300 km no dia, enfim, você tem que perguntar qual que é, na hora que você for, inclusive, fazer a compra, olha, eu estou interessado num plugin, qual é a autonomia? Essa é uma pergunta muito, muito importante para saber se realmente vale a pena para você ou não, entendeu? Agora, se você é aquela pessoa que quer apenas reduzir o consumo um pouquinho de nada e não quer mudar ali os hábitos de ir para o posto de gasolina diariamente, né? Colocar gasolina no carrinho ou, no caso do Flex, um alquinho, né? O híbrido leve MHEV dá uma ajudinha, entendeu? Se você busca, assim,
Experiência agora completa, sem depender de carregador, o ultra híbrido, gente, ó, ultra híbrido, o REV, R-E-V, tá bom? Que esse aí é o futurão. O mais importante, na minha opinião, para você que está procurando um, é entender cada tecnologia, entender qual vai ser o tipo de uso e a necessidade, enfim, de cada motorista. Qual é a sua história para você encaixar o carro perfeito para você e não se arrepender depois de falar assim, putz, comprei achando que era uma coisa e fui passado para trás. Ouço muito isso. Puta, fui enganado porque disseram que ia ser o híbrido e na verdade não era o híbrido, entendeu? Por causa das várias tecnologias. Certo? Bom, comprar um híbrido, então, sem entender, isso pode custar caro para você, não só no bolso, mas aqui na mente. E se esse vídeo te ajudou a entender os híbridos de verdade agora, compartilhe com alguém que está aí pensando em comprar um carro híbrido. E me conta aqui nos comentários, você escolheria qual tecnologia hoje que se encaixa melhor para sua rotina? Ó, aguarda aqui os comentários. Até o próximo vídeo.